Gente, bom dia. Bom dia. Que prazer ter vocês aqui. Só para começar, quem aqui que não é paciente minha? Só para eu saber. Ok, ótimo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos dar início aqui à nossa palestra. Pode passar o próximo? Essa doença, endometriose, é uma doença que parece que é uma novidade, que as pessoas têm falado nessa doença muito ultimamente. Mas é uma doença antiga, que vem causando sofrimento nas mulheres há muitos e muitos anos, desde quando mulher é mulher. O que acontece com as pessoas é que o conhecimento da medicina, até pouco tempo atrás, era pouco em relação à endometriose, no sentido do que o médico, de que poderia ser feito para ajudar essas mulheres. Então, a vida dessas pessoas era de sofrimento, era de dor, era de ouvir que não tinha nada, e muitas vezes era de ouvir que não tinha, que além dela não ter nenhuma doença palpável para ser tratada, uma vez diagnosticada, não tinha nem o que ser feito, não tinha um tratamento adequado, uma cirurgia adequada. A vida dessas pacientes, dessas mulheres, era um sofrimento e, muitas vezes, sem ter uma luz no fim do túnel, sem ter um tratamento. E o mais importante também é que os médicos, esse conhecimento da endometriose, ele precisa passar pelos médicos, em primeiro lugar, e juntamente com os pacientes. Então, hoje em dia, existe Sociedade Mundial de Endometriose, existe Sociedade Brasileira de Endometriose, existe Congresso Mundial de Endometriose, 5 dias, gente do mundo inteiro falando só de uma doença. Tem o Congresso Brasileiro de Endometriose também. Então, o conhecimento médico tem que ser divulgado, tem que ser ampliado, e o conhecimento das pacientes. No Brasil, foi instituído o dia 8 de maio, e não é por acaso que hoje, dia 5, a gente está fazendo essa palestra, porque dia 8 de maio é o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. E esse dia, entre aspas, é comemorado, mas mais uma vitória na luta dos médicos em relação a conscientizar a população para que as pessoas saibam e entendam um pouco dessa doença. A maioria das pacientes que me procuram no consultório, elas mesmas se diagnosticam. Eu já passei por vários médicos, já fiz vários exames, mas eu já vi, já assisti na televisão um programa, e elas mesmas falam, não, eu sei que eu tenho endometriose. E elas estão certas na maioria das vezes. Para falar de endometriose, a gente precisa ter umas noções iniciais. Quem já foi no consultório já cansou de ver essa imagem aqui, que eu não canso de explicar. Isso aqui é a imagem que, quando a gente faz uma laparoscopia, que eu passo uma câmera pelo umbigo da mulher, é essa imagem que o cirurgião vê. Ele vê o útero, na frente do útero a bexiga, as trompas de um lado, a trompa do outro, o ovário direito, o ovário esquerdo. Aqui é o intestino, nessa porção do intestino grosso, chama reto sigmoide. Esse reto sigmoide vai passar de trás do útero e vai sair lá no ânus. O útero também vai sair lá fora, na vagina. Então, isso aqui é o que a gente vê. O útero tem os ligamentos que sustentam ele, chama-se ligamentos redondos aqui na frente e ligamentos útero-sacros aqui atrás. E nessa região de trás do útero chama-se fundo de saco de Douglas, ou espaço de Douglas. Porque isso aqui é uma aula de anatomia, mas é bom que vocês entendam, porque quando for fazer um exame, vocês vão ver essas palavras, vocês vão ver referindo se tem comprometimento do reto sigmoide ou não, se tem comprometimento desse espaço de Douglas ou não, se tem comprometimento da bexiga. Então, você já sabe mais ou menos se situar. É importante também saber que imagina que 1 em cada 10 mulheres, na população geral, tem endometriose. Então, aqui é uma amostra viciada. Todo mundo aqui ou tem ou está preocupado com alguém que tem endometriose.
E essas, mas na população, se a gente colocar 100 pessoas aqui, 100 mulheres numa plateia, pode ter certeza que 10 então, vão ter. Então, é uma incidência altíssima. Então, essa doença tem uma importância social muito grande. Das mulheres inférteis, 30% a 50% delas têm endometriose. E um raciocínio inverso, das mulheres com endometriose, 35% a 50% têm infertilidade. Então, a infertilidade ela está associada com a endometriose, elas caminham juntas. E o que é endometriose? A endometriose é o crescimento do tecido que reveste o útero internamente. Esse tecido chama-se endométrio. Está vendo? Aqui é o útero. Dentro do útero, a camada que reveste, a camada que recebe a gravidez, que é a mesma que menstrua, ela é a camada, o nome dela é endométrio, e esse endométrio é o que ele sai para fora na vagina, na menstruação, mas ele pode também aparecer de fora. Quando ele aparece de fora do útero, ou seja, dentro da cavidade pélvica, aí ele vira uma doença. Então, essa é a endometriose. E como que ela surge? Então, eu já comecei a falar aqui na primeira teoria, que na prática ela se mostrou verdadeira, que é o refluxo da menstruação, que além de sair pela vagina, ela reflui pelas tubas uterinas e cai para dentro da cavidade. Então, aquela imagem que vocês viram antes, começa o útero, os ovários, as trompas, o intestino, toda aquela região começa a se impregnar desse tecido menstrual, e isso vai fazer com que esse endométrio se implante em locais impróprios, digamos assim, e isso vai dar o início à doença. E uma outra teoria que também existe é a da metaplasia celômica. Essa teoria é de que as células que existem na cavidade abdominal, elas simplesmente se transformam em endometriose. Então, ela surge assim, surge do nada ou surge desse sangue que reflui em cada período menstrual. Ou seja, quanto mais essa mulher menstruar, maior vai ser a chance dela ter endometriose. Uma outra noção importantíssima que vocês precisam ter é que existe a endometriose superficial e a endometriose profunda. Na endometriose superficial, esses implantes se espalham pela pelve, se espalham por cima do útero, do ovário, das trompas, formando uma camada superficial. Então, aqui, a gente está vendo um implante superficial, tipo pólvora, e aqui um implante sobre o ovário. Aqui o ovário, a superfície do ovário está toda acometida de implantes endometrióticos mais vermelhados, característicos. Essa doença tem várias formas de aparecer. Na endometriose profunda, é quando esse tecido penetra para dentro de algum órgão. Pode penetrar para dentro do ovário, pode penetrar para dentro do intestino, para dentro da bexiga, para dentro de qualquer região abdominal. Então, vocês imaginem aqui, isso aqui é uma peça nossa de cirurgia do intestino grosso, daquela parte do reto sigmoide que eu falei para vocês. Nessa alça intestinal, imagina que a alça é uma tripa, né? É uma tripa fininha. Aqui talvez seja a parte mais normal, menos acometida. Aqui é a parte normal. Aí, se vocês virem aqui tem um nódulo de endometriose, vejam como ele está estreitando o canal por onde passam as fezes. Imagina a dificuldade que essa paciente aqui vai ter para funcionar o intestino. Além desse nódulo aqui, tem outro, muito maior, muito mais anárquico do que esse aqui. Então, vocês imaginem a dor e a dificuldade do trânsito intestinal. Então, essa é a endometriose profunda. Isso aqui é só um exemplo da parte intestinal,
mas eu poderia trazer exemplo de endometriose na bexiga, causando nódulos semelhantes, e em vários outros locais. E o que essa endometriose causa? Ela causa, basicamente, dor e infertilidade. A dor, ela se manifesta através de cólicas menstruais. As cólicas são a característica da endometriose. As cólicas menstruais, que chamada de dismenorreia. Então, não é normal nenhuma mulher adulta ter cólica menstrual. A chance... Então, assim, se vocês não lembrar de nada aqui hoje, mas lembrar só de eu falar que não é normal uma mulher ter cólica menstrual, a única época que é normal da vida da mulher de ter cólica menstrual é nos primeiros 2 anos depois que ela fica mocinha, depois da primeira menstruação. Então, digamos, lá 11, 12 anos de idade é normal, entre aspas. Mas, passou disso, a gente já tem que pensar que é possível que tenha endometriose. Também não é para achar que é 100%. Mas uma mulher adulta com cólicas menstruais fortíssimas, intensas, ela tem 78% de chance de ter endometriose. Então, é um sinal muito importante, as cólicas menstruais. Além das cólicas menstruais, tem mulheres que ainda têm dor pélvica crônica, quer dizer, uma dor que já é crônica, já não é nem só na menstruação, já é fora da menstruação. Ela pode ter dor à evacuação, distúrbios urinários, dor nas relações, que é uma coisa muito importante. Se a endometriose acomete aquela região ali do fundo da vagina, que coincide com aquele espaço de Douglas, também vai causar uma dor. Sintomas secundários também aparecem. A fadiga, a pessoa fala, não, eu fico cansada, eu tenho cansaço, não tenho ânimo para fazer nada. Peso nas pernas, distensão. De manhã a barriga está de um jeito, de tarde ela está de outro, de noite ela está de outro. Ansiedade, irritabilidade, depressão, todos esses sintomas. A parte psicológica, que a gente vai estar dando uma maior ênfase aqui hoje nessa palestra, a parte psicológica é extremamente comprometida, e a doutora Mirella vai falar para a gente melhor sobre isso, mas é um componente tão importante quanto essas dores que a paciente sente. Está tudo junto. Então, a gente vê que a característica dessa doença é a complexidade. Toda vez que a gente fala de endometriose, a gente está falando de complexidade. Por que complexidade? Porque ela tem uma multiplicidade de acometimento. Acomete o intestino, é uma história, a bexiga é outra história, o útero é outra história, os ovários é outra história, a trompa é outra história. Isso nem para falar dos acometimentos mais raros de endometriose, como apêndice, e até fora da cavidade pélvica também pode existir. Então, é uma multiplicidade de acometimento. Na área médica, muita gente tem que se especializar e saber tratar a endometriose aonde quer que ela esteja acometendo aquela paciente. Fazendo parte dessa complexidade, a doença, a época da vida da mulher que está sendo acometida, cada época é uma história. Se é uma adolescente, a gente tem que cuidar de uma forma. Se é uma mulher que está com a perspectiva de formar família, a gente tem que cuidar de uma forma diferente também. Se é uma mulher que já tem os filhos, também é um jeito diferente. Então, a gente tem que saber que a gente não cuida de uma doença do mesmo jeito. Não é igual pressão alta, a gente cuida muito parecido para todo mundo. Não, é a doença que depende da idade, da onde que está cometendo. Então, cada um. Cada caso é um caso. E isso é que é importante, é a gente saber direcionar o que a pessoa está precisando para cuidar dela da melhor forma. Não é fazer uma receita de bolo e entregar para todo mundo fazer o bolo da mesma forma. É uma doença cheia de mistérios. Por que mistérios? Porque nós temos as regras, e essas regras, às vezes, têm muito mais exceção do que regras. Então, o que é uma regra? Uma regra é que, quanto pior a doença, mais dor a paciente sente,
mais dificuldade ela tem para engravidar. Então, essa seria a regra. E, de fato, é a regra. Mas, mistérios. Como que a dor pode não estar relacionada à gravidade da doença? Quer dizer, às vezes a paciente tem uma endometriose avançada e não sente dor, e às vezes ela tem uma endometriose mínima e uma dor intensa incapacitante. Mistério da medicina. Como a infertilidade pode não estar relacionada à gravidade da doença? Ou seja, mulheres, às vezes também com endometriose avançada, têm 2, 3 filhos, e outras com endometriose mínima não conseguem engravidar de jeito nenhum sem tratamento. Como a progressão da doença pode variar tanto? Tem mulheres que falam, doutor, quando eu era mocinha, eu menstruava tranquilamente, com 17, 18 anos, eu fui ter problema de endometriose com 30 anos, às vezes com mais, às vezes com 45 anos, então são mistérios. Essa doença ela progride, às vezes rapidamente em algumas fases da vida, e às vezes ela melhora do nada e piora de novo. Então, a gente não tem como explicar como que ela varia tanto a progressão. Então, outro mistério. Por que essa doença se comporta tão diferentemente em relação aos tratamentos? O médico prescreve um medicamento, fala, não, doutor, esse aí eu já usei, isso aí não adianta nada. Ah, mas a minha amiga já usou, olha, eu quero que o senhor passe esse remédio aqui, porque minha amiga usa e para ela é ótimo. Aí para a outra já não dá certo. Então, a resposta da doença ao tratamento ela é muito variável e a gente tem que saber disso. Que nem sempre o mesmo, por isso que tem vários tipos de medicamento que podem ser usados, para a gente ver como que a pessoa vai responder em cada um desses tratamentos. E a outra é o que eu já disse, a doença muda de comportamento em relação à idade e à gravidez. A gravidez é um período que a endometriose melhora. Tem mulheres que falam que, depois que teve um filho ou 2 filhos, acabou, não tem mais sintoma de endometriose, não sente dor. Isso a gente observa, de fato, e é um mistério. Por que é que melhora assim? Ou o contrário, por que é que depois dos filhos piora? Por isso, por essa complexidade, é que um médico sozinho, uma pessoa sozinha, não consegue tratar de endometriose. A gente precisa de vários especialistas, a gente precisa de gente para cuidar. Então, a gente tem na equipe a primeira pessoa, que é a radiologista, que vai ajudar a gente a diagnosticar. Nós temos os cirurgiões que vão entrar com a gente para enfrentar qualquer situação, para evitar que a mulher entre numa cirurgia e fale, olha, sua endometriose estava muito grave, então a gente só operou assim um pouquinho e não pôde fazer mais nada. Isso já acontece na vida de muitas. E pacientes que nos procuram já tendo sido operadas 1, 2, 3, 4 vezes. O recorde do meu consultório, paciente que já operou 7 vezes, e o recorde na literatura é paciente que operou 12 vezes de endometriose. Então, isso é uma coisa assim, inadmissível. Essa paciente que operou 7 vezes, ela chegou a falar assim, não, todo ano eu faço uma cirurgia de endometriose para dar uma ajeitada na endometriose. Vocês imaginam uma coisa dessa? Então, o tratamento, a gente tem que ter um objetivo. Para que a gente vai tratar? O que aquela paciente está precisando? Cada pessoa tem uma necessidade, cada caso é um caso. Então, tem mulheres que estão precisando de alívio da dor e qualidade de vida. Doutor, minha vida, eu não consigo ter relação com meu marido, eu não consigo engravidar, eu não consigo trabalhar, eu trabalho 15 dias no mês, depois de 15 dias eu falto uma semana, depois eu volto para trabalhar de novo. Se é uma empregada, muitas das vezes ela já perdeu o emprego. Se é uma mulher que trabalha autônoma, ela não consegue desenvolver um ritmo. Então, essa qualidade de vida, a capacidade de trabalho está sendo afetada.
Outras mulheres já precisam de um tratamento de infertilidade. E o que acontece? Às vezes, quando se descobre que tem um diagnóstico de endometriose, aí volta-se a atenção para a endometriose e esquece o neném. Aí fica tratando de endometriose até 35, 36, 37, 38 anos, e fala, gente, agora você perdeu tempo, entre aspas, tratando e esqueceu de arrumar o neném. Então, quem está cuidando tem que ver com a pessoa o que você está precisando agora. Às vezes, a gente tem que não tratar a endometriose para arrumar o neném. E tudo que a gente faz em termos de tratamento medicamentoso para a endometriose atrapalha, impede a gravidez. Então, às vezes, a gente tem que parar de tratar de endometriose, conseguir a gravidez e depois ver se a gravidez curou, ótimo. Se não, a gente tem que voltar e retomar o tratamento da endometriose. E outras. Então, às vezes, a gente tem que olhar para isso aqui, olhar para o neném e esquecer a doença. E, às vezes, a gente tem que cuidar da doença, porque essa que é a necessidade principal. E impedir complicações também é importante. Às vezes, a paciente está focada em engravidar, mas pode aparecer uma questão da endometriose que esteja obstruindo o intestino, ou obstruindo os rins. A paciente pode estar com risco de perder um rim, ou de ter um quadro grave de obstrução intestinal. Então, ela está correndo risco de vida. Então, cabe ao médico saber se essa paciente, a gente tem que parar uma abordagem e fazer uma abordagem cirúrgica mais urgente, para se impedir uma complicação. Em relação... Então, por isso que é importante a melhor abordagem. E para cuidar de uma pessoa que está sofrendo dessa doença, a gente tem que poder oferecer para ela os melhores tratamentos, oferecer a melhor abordagem. E, interessantemente, que nos congressos de endometriose fazem parte médicos que trabalham com reprodução e médicos cirurgiões, que não trabalham com a parte de reprodução. Então, tem um ditado que diz o seguinte: para quem tem um martelo, tudo é prego. Então, se você tem um martelo, você só sabe bater prego. Então, a tendência nítida que a gente vê nos congressos é que o cirurgião ele pensa muito em cirurgia e dá ênfase nas aulas e tudo na questão de indicação da cirurgia. E quem trabalha com reprodução dá ênfase muito na questão da fertilidade, tratamentos de reprodução, fertilização, inseminação, etc. Então, o que é importante? A gente tem que oferecer o que a pessoa precisa e não só um tipo, só um lado de tratamento. E por isso que, como eu sou especialista em reprodução humana há mais de 20 anos, e eu sou preceptor, supervisor de ensino da residência médica em cirurgia laparoscópica, eu pude ter uma visão que alguns médicos, alguns centros no Brasil têm, de que o mesmo profissional ele pode oferecer as duas direções, as duas abordagens para o tratamento das pessoas. Então, eu considero que isso é um benefício que a gente pode oferecer, dando condição de abordar melhor e dar condição da pessoa poder escolher para que lado que ela quer fazer um tratamento. Tem pacientes que preferem primeiro direcionar para a reprodução assistida e depois fazer uma abordagem cirúrgica. E, se a gente vai falar de cirurgia, se a gente indicou uma cirurgia, essa cirurgia não pode ser aberta, cortar a barriga, tem que ser uma cirurgia laparoscópica. A gente vê as imagens em telas de alta resolução, com grande amplitude, é muito diferente de um cirurgião abrir a barriga e estar olhando ali a olho nu. É como se a gente estivesse vendo as imagens da cirurgia com grande aumento. E a gente pode realizar uma cirurgia mais precisa, sem os cortes, sem grandes cortes, com a recuperação muito melhor e com uma eficácia melhor, que é o principal. Se falar assim, não, às vezes o paciente pensa, não, doutor, abre logo a barriga e resolve isso. Não, abrir a barriga é o pior
que a gente poderia fazer. Só em último caso, só se não tiver jeito. E a realidade hoje em dia é que a maioria das pacientes que têm endometriose avançada intestinal, elas vão parar numa cirurgia aberta, porque não existem poucos lugares no Brasil que tem uma equipe que faz a cirurgia completa da endometriose via laparoscópica. Olha só, como eu disse antes, uma paciente que tem 2 lesões graves, isso aqui é uma alça intestinal, daquele reto sigmoide. Se ela tem 2 lesões obstruindo, eu não posso falar para essa paciente fazer uma fertilização in vitro. Ela está em risco de ter uma obstrução aqui, um quadro grave, uma obstrução tubária, é uma urgência, tubária não, obstrução intestinal é uma urgência médica, igual é um apendicite. Então, não dá para deixar para outro dia. Então, a gente tem que abordar essa paciente de um jeito, e essa aqui, que está precisando e tendo condições, está precisando de engravidar e tem condições de engravidar, então ela tem que ser oferecida esse tipo de tratamento. Isso aqui, para quem nunca viu, é a imagem clássica de tratamento de fertilização in vitro. Isso aqui é um óvulo, e aqui é uma agulha que está injetando aqui um espermatozoide. Então, isso aqui é um espermatozoide, vai ser injetado dentro do óvulo, vai formar um embrião, e esse embrião, isso é chamado de fertilização in vitro, e esse embrião depois vai ser colocado no útero. Aproveitando a palestra aqui para dar noções até de reprodução. E o resultado é esse. O resultado é esse. Quer dizer, um dos resultados é esse. É ter uma pessoa com a qualidade de vida, uma pessoa que tem alegria de viver, é uma esposa que tem alegria de ser esposa, é um casal que tem alegria de ter uma vida normal, uma vida conjugal satisfatória. E o último objetivo... Então é isso aí, muito obrigado. Eu espero que todas possam, quem convive com quem tem endometriose, que possa chegar num desses 2 resultados aí, de preferência os 2, né? Muito obrigado.